Você já pensou em uma sexologia espacial? Pois é, hoje vamos falar disso. Eu sou Oswaldo Rodrigues, sou psicólogo, terapeuta sexual e de casais do Instituto Paulista de Sexualidade, o Impassex. Pois bem, sexologia é um termo que tem sido usado já há várias décadas para determinar uma qualidade, um campo de estudos relacionados ao que se chame de sexualidade. E aqui temos que compreender que existem sexualidades e o termo sexualidade implica numa ampla forma de expressões, de pensamentos, sentimentos, e isso tem que ser levado em conta. E por que sexologia espacial? Desde a década de 1960, temos tido experiências onde seres humanos saem da Terra, do chão, para viver em órbita ou estar fora do convívio local e em situações de isolamento. Até a década de 1980, até o final da década de 1980, esta não era uma preocupação nem de cientistas e muito menos das agências espaciais. Aqui temos uma conversa importante para provermos. A partir de 1989, existe uma compreensão de que esse assunto deveria ser tratado. E isto vai até o final da primeira década do século XX, quando sim, em experimentos, em estudos que as próprias agências espaciais formulavam, começam a perceber que deve existir, precisa existir a preocupação com essa questão que nós chamamos de sexualidade. Num experimento desses, para duração de centenas de dias, mas um experimento de isolamento aqui na Terra, houve uma situação de assédio sexual e de abuso, de extrapolar limites. Um grupo de astronautas, uma mulher, um chefe dos astronautas. Esse chefe produz situações de assédio e de impropriedades que nós vamos chamar de sexuais. Pois é, aquilo que oficialmente não era uma preocupação, deveria ser uma preocupação muito antes, para que nós conseguíssemos aprender a lidar com essas circunstâncias. Bem, o que se chama de uma sexologia espacial implica numa série de discussões éticas, de preocupações reais, concretas, inclusive com um grande futuro possível que a ficção científica tem proposto e pensado. Afinal, se o ser humano pretende, em algum momento, estar no espaço durante muito tempo, estar no espaço, inclusive ter a necessidade de reprodução, é necessário conhecer uma série de funções fisiológicas, anatômicas, reais, concretas, para que haja a reprodução. Uma das perguntas que se faz de maneira simplista, embora não tão simples assim, é: o ser humano é capaz de engravidar e manter uma gravidez lá em cima, onde nós temos gravidade zero e outras circunstâncias importantíssimas a serem consideradas? Pois é, já para a reprodução há uma discussão, mas antes da reprodução vem a outra preocupação. Qualquer pessoa que tenha estudado o mínimo de sexualidade e sexologia já sabe o quanto a expressão da sexualidade, as expressões das sexualidades, as expressões sexuais, elas são importantes para o bem-estar e para a saúde mental das pessoas. É um pouco mais longe essa discussão. Além de bem-estar, saúde mental, muitas pessoas, você que está me ouvindo, possivelmente já tenha percebido, sim, já percebeu,
que expressões sexuais são muito importantes, não apenas para o bem-estar, mas também para administrar malestares do dia a dia, tensões, estresses que vêm do trabalho, dos relacionamentos interpessoais, da família, do casal. Puxa vida! Então, você que me ouve já sabe que 2, 3, 4, 5 ou 20 pessoas lá em cima, trancados num aparato limitado fisicamente, também vão ter essas percepções, necessidades, satisfações. E como é que deveremos compreender os relacionamentos que nós chamamos de sexuais numa circunstância de confinamento? Você também, você que me ouve, já sabe e percebeu que essa pergunta é extremamente importante e você viveu alguma coisa assim durante aqueles meses, anos relacionados à pandemia e de restrição de vida social, vida fora da sua casa. E olha aqui, sua casa, por menor que seja um apartamento, ele é grande quando comparado com uma nave espacial, com uma estação espacial. Então deveríamos já estar nos adiantando nessas discussões para compreendermos como melhorar e como facilitar a vida, o bem-estar, a saúde mental das pessoas, de astronautas. Pois é, mas aconteceram situações assim? Se existem situações de assédio sexual aí na empresa onde você trabalha, numa circunstância onde as pessoas vão e vêm e tem espaço, como é que o confinamento pode piorar o quadro? Bom, nós já sabemos, com as vivências ocorridas na pandemia, que as situações de confinamento são prejudiciais para a saúde mental, para a saúde sexual. Então, pessoas que vão ficar vários anos ou décadas confinadas a um espaço restrito, precisam de uma compreensão técnica, científica, já prevendo ações e formas de interação que permitam benefícios, que permitam bem-estar, que permitam saúde mental. Sim, sexologia espacial existe, sexologia espacial precisa ser estudada, sexologia espacial é uma das áreas muito importantes para reconhecermos como é que se dão as interações humanas que nós chamamos de sexuais. Essas interações humanas, elas são humanas, elas são base do ser humano e base da saúde do humano. Por muitas décadas, não consideramos essas discussões. Nos últimos 15 anos, passamos a considerar mais essas discussões e estamos em vias de produzirmos estudos e pesquisas dirigidas por essas questões. A compreensão da sexualidade, a necessidade das expressões sexuais e essas condições em restrição fora da Terra. Vejam que nós estamos falando de uma série de circunstâncias que já podemos pensar, até mesmo com algumas alternativas e propostas de ações. Vivemos numa época em que muitas pessoas se utilizam de mecanismos de conversas, sim, através da internet, para satisfação das necessidades sexuais. Não só isso. Os mecanismos chamados chatbots, que são mecanismos robóticos que podemos acessar na internet para conversarmos sobre sexo de uma maneira sem envolver outra pessoa. E os robôs sexuais. Também é necessário compreendermos uma série de coisas relacionadas, por exemplo, a como é que as pessoas vão funcionar sexualmente lá em cima, quando, sim, existem condições de limitação, seja da simples gravidade, a falta da gravidade como uma força que coloca as coisas para baixo, e como é que vão ficar as nossas funções fisiológicas durante as atividades sexuais.
como ficarão destinadas também à própria higiene e condições relacionadas à atividade sexual em condições específicas e restritivas. Precisamos pensar. Sexologia espacial já existe e já temos cientistas envolvidos nessas discussões. A questão é que precisamos desenvolver pesquisas de maneira prática e que envolvam pessoas e de uma maneira técnica, para também pensarmos uma ética sexual extraterrestre. E com extraterrestre, você já ouviu e entendeu que se trata de nós mesmos. Vamos conversar mais sobre isso? Sim, nós do Instituto Paulista de Sexualidade também pensamos nessas coisas, afinal de contas, trata-se de sexualidade. Precisamos pensar, porque pensando assim nós temos saídas para as pessoas que andam à nossa volta, para as pessoas igual você que me ouve, para que nós saibamos como solucionar problemas sexuais da nossa vida. Continuemos assim. Até mais.